Boa tarde, amigos do meu canal. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês de qualidades para uma cidade humanizada. Nós vivemos um caos. É verdade que é possível ter ordem em meio ao caos. A minha reflexão hoje é para falarmos de qualidades para uma cidade humanizada. E eu tomei como inspiração duas obras. Uma delas é a do Robson Cavalcante. O nome da obra é A Igreja, o País e o Mundo. E a outra é a do filósofo Platão, A República. Para Platão, cada segmento da alma deve atuar de acordo com uma virtude que corresponda. Desta forma, a ação humana é determinada por essas virtudes. Na sua obra, A República, ao responder sobre as qualidades da cidade, ele descreveu 4 virtudes de uma cidade que uma cidade deveria possuir. Para ele, Platão, a cidade deveria possuir 4 grandes virtudes. Para essas virtudes, poderia ser chamada também de cardeais, ou seja, fundamentos, em que tudo o mais deve girar. Tudo deveria girar, segundo Platão, em torno dessas 4 virtudes. Teríamos uma cidade mais humanizada, mais socialmente estável, mais acessível aos necessitados. Platão desenvolveu primeiramente as virtudes da cidade. Somente depois é que essas virtudes poderiam ser a conduta humana para as pessoas, pois achava que a conduta do cotidiano ou pessoal não tinha diferença alguma. Na cidade boa e reta, cada qual deve participar para a felicidade, conforme a sua natureza. Daí, o princípio estabelecido por Platão para reger a cidade. Cada qual deve cuidar para girar a sua própria natureza, ou seja, para aquilo pela qual ele nasceu, promovendo a unidade da cidade. Ou seja, para o filósofo, governar a cidade caberia a cada indivíduo, a cada pessoa, uma vez que ele praticasse essas virtudes. A chave que os filósofos, para serem sábios, teriam mais condições em encaminhar para as atividades do bem comum. Então vamos lá. Quais são as virtudes para uma cidade mais humanizada, segundo Platão? A primeira é a sabedoria ou prudência. Essa é a primeira virtude cardeal. Para Sócrates, a cidade é sábia, pois é dotada de certa ciência. Ciência essa que pode escolher o que é melhor. Ocasionalmente, a boa deliberação. Participar dessa ciência a unidade de todas as ciências que deve chamar de sabedoria. A sabedoria é saber escolher, o deliberar o bem, tendo em vista o bem de todos. A sabedoria faz o guardião, o rei filósofo. A escolha, o que é melhor para a cidade, é também saber se comportar consigo mesmo e conjuntamente com outras pessoas. Vejam bem que essa primeira parte da virtude é uma virtude que traz uma cidade sábia, é uma cidade que faz sábias escolhas dos seus governadores, dos seus prefeitos, dos seus vereadores, dos seus líderes comunitários, dos seus pastores, dos seus padres. A prudência, sim, refere-se à conduta radical do ser humano, ou seja, a capacidade de bem digerir os eventos,
tanto possíveis quanto pessoais quanto políticos. Vejam bem, não é um conhecimento elevado, uma sapiência erudita, mas é o conhecimento das atividades humanas e da melhor maneira de conduzi-las. Prudência ou sabedoria, na verdade, é aquela virtude que repensa a natureza do pensar humano em si mesmo. Há uma prudência que pode nos conduzir melhor e conduzir aos outros. A prudência exige reflexão, capacidade atencional para examinar os juízos e as ideias, para deliberar os bons hábitos. Sabedoria, portanto, é uma compreensão superior do mundo e da vida, acumulada através da experiência e das meditações. O trabalho do filósofo é uma ação voltada para a busca do saber, ironizado pelo despertar, vivendo em uma maneira humana, humilde, a pobreza e a castidade. Segue a vocação que o destino traçou. Portanto, para Platão, a sabedoria, mesmo quando dirige a ação, o faz elevando-se acima de si mesmo, isto é, na medida em que um conhecimento transcende daquilo adquirido na compreensão da ideia, faz-se o bem local, o bem na cidade. A segunda virtude que Platão descreve para uma cidade mais humanizada, no meu contexto, é fortaleza ou coragem. Essa é a segunda virtude cardeal. Fortaleza ou coragem. A cidade seria corajosa ou covarde. Ela tem potência capaz de preservar a opinião reta e legislar. Sócrates compara a coragem à preservação da opinião reta. A opinião reta pode sofrer o abalo, mas os sofrimentos, prazeres, apetites. Em linhas gerais, Platão ele chega a definir como a opinião reta é como a lei sobre o que se deve e sobre o que não se deve temer. República 430b. Como virtude que constitui a firmeza de propósitos, a coragem é considerada a principal das virtudes. Ele diz que o prazer, o sofrimento e o temor e os apetites funcionam como os dirigentes que são torres para tirar a cor, a vibração. Platão compara essa força ao guerreiro, que tem a força capaz de preservar a opinião reta e legítima, apesar dos aprazeres contrários. Firmeza e coragem é uma virtude que toda cidade deveria ter, a capacidade de enfrentar obstáculos. A paciência, subordinada à fortaleza, é a capacidade constante de enfrentar as adversidades. Essa é uma virtude que todo ser político, e nós somos políticos, deveríamos entender. Coragem. A nossa caminhada é difícil, a nossa caminhada não é fácil, mas precisamos enfrentar os nossos obstáculos. A terceira virtude que Platão desenvolve para a cidade humanizada é a temperança. Essa é a terceira virtude cardeal. Temperança, segundo Sócrates, é uma ordenação e ainda um poder sobre certos prazeres. Neste caso, a temperança refere-se à contentação dos prazeres sentíveis
dentro dos limites estabelecidos pela razão. Ou seja, a moderação e a temperança, como falar, como reagir, como se comportar diante de um caos, diante de incertezas. A sabedoria é a temperança de não beber, de não fumar, de olhar e respeitar a opinião do outro. Na verdade, nada mais é do que o equilíbrio de quem você é. A castidade é a temperança do prazer sexual. A castidade das ideias é ouvir o outro com equilíbrio de um ideal melhor. A quarta virtude de uma cidade mais humanizada, segundo Platão, é justiça. Essa é a quarta virtude cardeal. No estabelecimento da cidade, Platão diz que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, para a qual a sua natureza é mais apta para o nascimento. Isto equivale também à justiça, pois implica a executar a tarefa própria e não fazer os outros, esperar que os outros façam. Pode-se dizer também que a justiça consiste na atribuição, na equidade, no considerar e respeitar o direito e o valor que são distintos a cada um, ou a alguma coisa, a alguém. Em se tratando das virtudes cardeais, a justiça é considerada a principal delas, pois, se não houver justiça, a temperança, a coragem e a prudência podem encaminhar para os seus contrários, que são os vícios. Portanto, meus queridos amigos, se queremos uma cidade extremamente humanizada, eu tenho certeza, Platão nos deu a receita. Sabedoria para escolher, fortaleza para compreender, temperança para equilibrar, coragem, justiça para fazer. Que nós possamos entender essa fórmula e fazer de nossa cidade uma cidade mais humana e verdadeira. Que Deus abençoe. Boa tarde, amigos do meu canal. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês de qualidades para uma cidade humanizada. Nós vivemos um caos. É verdade que é possível ter ordem em meio ao caos. A minha reflexão hoje é para falarmos de qualidades para uma cidade humanizada. E eu tomei como inspiração duas obras. Uma delas é a do Robson Cavalcante. O nome da obra é A Igreja, o País e o Mundo. E a outra é a do filósofo Platão, A República. Para Platão, cada segmento da alma deve atuar de acordo com uma virtude que corresponda. Desta forma, a ação humana é determinada por essas virtudes. Na sua obra, A República, ao responder sobre as qualidades da cidade, ele descreveu 4 virtudes de uma cidade que uma cidade deveria possuir. Para ele, Platão, a cidade deveria possuir 4 grandes virtudes.
para essas virtudes poderia ser chamada também de cardeais, ou seja, fundamentos, em que tudo o mais deve girar. Tudo deveria girar, segundo Platão, em torno dessas 4 virtudes. Teríamos uma cidade mais humanizada, mais socialmente estável, mais acessível aos necessitados. Platão desenvolveu primeiramente as virtudes da cidade. Somente depois é que essas virtudes poderiam ser a conduta humana para as pessoas, pois achava que a conduta do cotidiano ou pessoal não tinha diferença alguma. Na cidade boa e reta, cada qual deve participar para a felicidade, conforme a sua natureza. Daí, o princípio estabelecido por Platão para reger a cidade. Cada qual deve cuidar para girar a sua própria natureza, ou seja, para aquilo pela qual ele nasceu, promovendo a unidade da cidade. Ou seja, para o filósofo, governar a cidade caberia a cada indivíduo, a cada pessoa, uma vez que ele praticasse essas virtudes. A chave que os filósofos, para serem sábios, teriam mais condições em encaminhar para as atividades do bem comum. Então vamos lá. Quais são as virtudes para uma cidade mais humanizada, segundo Platão? A primeira é a sabedoria ou prudência. Essa é a primeira virtude cardeal. Para Sócrates, a cidade é sábia, pois é adotada de certa ciência. Ciência essa que pode escolher o que é melhor. Ocasionalmente, a boa deliberação. Participar dessa ciência a unidade de todas as ciências que deve chamar de sabedoria. A sabedoria é saber escolher, o deliberar o bem, tendo em vista o bem de todos. A sabedoria faz o guardião, o rei filósofo. A escolha, o que é melhor para a cidade, é também saber se comportar consigo mesmo e conjuntamente com outras pessoas. Vejam bem que essa primeira parte da virtude é uma virtude que traz uma cidade sábia, é uma cidade que faz sábias escolhas dos seus governadores, dos seus prefeitos, dos seus vereadores, dos seus líderes comunitários, dos seus pastores, dos seus padres. A prudência, sim, refere-se à conduta radical do ser humano, ou seja, a capacidade de bem digerir os eventos, tanto possíveis quanto pessoais quanto políticos. Vejam bem, não é um conhecimento elevado, uma sapiência erudita, mas é o conhecimento das atividades humanas e da melhor maneira de conduzi-las. Prudência ou sabedoria, na verdade, é aquela virtude que repensa a natureza do pensar humano em si mesmo. Há uma prudência que pode nos conduzir melhor e conduzir aos outros. A prudência exige reflexão, capacidade atencional para examinar os juízos e as ideias, para deliberar os bons hábitos. Sabedoria, portanto, é uma compreensão superior do mundo e da vida, acumulada através da experiência e das meditações. O trabalho do filósofo é uma ação voltada para a busca do saber, ironizado pelo despertar, vivendo em uma maneira humana, humilde, a pobreza e a castidade. Segue a vocação que o destino traçou. Portanto, para Platão, a sabedoria, mesmo quando dirige a ação,
o faz elevando-se acima de si mesmo, isto é, na medida em que um conhecimento transcende daquilo adquirido na compreensão da ideia, faz-se o bem local, o bem na cidade. A segunda virtude que Platão descreve para uma cidade mais humanizada, no meu contexto, é fortaleza ou coragem. Essa é a segunda virtude cardeal. Fortaleza ou coragem. A cidade seria corajosa ou covarde. Ela tem potência capaz de preservar a opinião reta e legisla. Sócrates compara a coragem à prestação, à preservação da opinião reta. A opinião reta pode sofrer o abalo, mas os sofrimentos, prazeres, apetites. Em linhas gerais, Platão ele chega a definir como a opinião reta é como a lei sobre o que se deve e sobre o que não se deve temer. República 430b. Como virtude que constitui a firmeza de propósitos, a coragem é considerada a principal das virtudes. Ele diz que o prazer, o sofrimento e o temor e os apetites funcionam como os dirigentes que são torres para tirar a cor, a vibração. Platão compara essa força ao guerreiro, que tem a força capaz de preservar a opinião reta e legítima, apesar dos aprazeres contrários. Firmeza, coragem, é uma virtude que toda cidade deveria ter, a capacidade de enfrentar obstáculos. A paciência, subordinada à fortaleza, é a capacidade constante de enfrentar as adversidades. Essa é uma virtude que todo ser político, e nós somos políticos, deveríamos entender. Coragem. A nossa caminhada é difícil, a nossa caminhada não é fácil, mas precisamos enfrentar os nossos obstáculos. A terceira virtude que Platão desenvolve para a cidade humanizada é a temperança. Essa é a terceira virtude cardeal. Temperança, segundo Sócrates, é uma ordenação e ainda um poder sobre certos prazeres. Neste caso, a temperança refere-se à contentação dos prazeres sensíveis dentro dos limites estabelecidos pela razão. Ou seja, a moderação e a temperança, como falar, como reagir, como se comportar diante de um caos, diante de incertezas. A sabedoria é a temperança de não beber, de não fumar, de olhar e respeitar a opinião do outro. Na verdade, nada mais é do que o equilíbrio de quem você é. A castidade é a temperança do prazer sexual. A castidade das ideias é ouvir o outro com equilíbrio de um ideal melhor. A quarta virtude de uma cidade mais humanizada, segundo Platão, é justiça. Essa é a quarta virtude cardeal. No estabelecimento da cidade, Platão diz que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, para a qual a sua natureza é mais apta para o nascimento. Isto equivale também à justiça, pois implica a executar a tarefa própria e não fazer
esperar que os outros façam. Pode-se dizer também que a justiça consiste na atribuição, na equidade, no considerar e respeitar o direito e o valor que são distintos a cada um, ou a alguma coisa, a alguém. Em se tratando das virtudes cardeais, a justiça é considerada a principal delas, pois, se não houver justiça, a temperança, a coragem e a prudência podem encaminhar para os seus contrários, que são os vícios. Portanto, meus queridos amigos, se queremos uma cidade extremamente humanizada, eu tenho certeza, Platão nos deu a receita. Sabedoria para escolher, fortaleza para compreender, temperança para equilibrar, coragem, justiça para fazer. Que nós possamos entender essa fórmula e fazer de nossa cidade uma cidade mais humana e verdadeira. Que Deus abençoe.